eu o convidei e eu o entrevistei no programa. Há um trecho dessa entrevista, juntado nos autos, em que você pergunta qual era o relacionamento do senhor Maurício Sampaio com a imprensa e se ele tinha problema com algum profissional. Se você lembra da resposta dele? Lembro sim. Primeiramente, né, eu até fiz essa pergunta em virtude até da informação que eu tive quando eu fiz o convite, né? Que ele falou, André, eu vou onde você quiser. Não tem no Valério. Eu falei, não, o programa é só eu e só eu entrevistado. É outro programa, não é o programa de debate esportivo, não é o programa não é o PUC TV Esportes, é o Tabelando. Não, então tudo bem. E nesse programa eu fazia todos os tipos de pergunta, desde o início da vida da pessoa, a infância, as alegrias, as tristezas, tudo, e até as perguntas mais duras, né? Então, eu separei o trecho do programa para falar do relacionamento dele com a imprensa, né? Então, aí eu perguntei sobre a imprensa, ele citou, se eu não me engano, o Valério e o Marçal Filho. Valério Luiz, com certeza, né? E o Marçal. Citou como profissionais que não gostavam. Que não gostava. Você se lembra de qual foi o entreveiro do senhor Maurício com o Marçal, que ele citado ele no seu programa? O Marçal chegou a trabalhar com você? Não trabalhei com o Marçal, mas entrevistei o Marçal. E até também no Tabelando? Também no Tabelando. Em virtude até dessa informação que teve no programa, eu perguntei no programa sobre para o Marçal sobre o Maurício. Né? Então, ele confirmou que teve, sim, um entreveiro com ele. O Atlético teve uma ascensão teórica, pode assim dizer, a segunda divisão do Campeonato Goiano em 2005, a primeira divisão do Campeonato Brasileiro em 2010. Mas em 2012, qual era a fase do Atlético ali naquele primeiro semestre? A fase não era boa, né? Porque às vezes no futebol você monta uma boa equipe e você não consegue renovar essa equipe e às vezes ela perde um pouco de rendimento. Então, depois de 3 anos seguidos na Série A, o Atlético iniciou uma temporada com muitas dificuldades. Então, não estava bem. Inclusive, naquele ano veio infelizmente, cair para a Série B. Ele ficou na lanterna praticamente todo o campeonato? Ficou muito tempo na lanterna. Portanto, as críticas, tanto do Valério quanto da imprensa, estavam mais acentuadas no que diz respeito ao Atlético naquele primeiro semestre de 2012? É até natural, né? Quando o time está bem, o torcedor, a imprensa, eles elogiam. Quando está mal, tem crítica. Faz parte do esporte. O Atlético perdeu o Campeonato Goiano naquele ano para o Goiás Esporte Clube? Perdeu. Houve reclamações por parte da diretoria no que diz respeito à arbitragem? Aconteceram, sim, reclamações na diretoria do Atlético. Tanto o Valdivino e o Sampaio reclamava ou apenas um dos dois? Os dois reclamaram. Da arbitragem? Isso. O senhor se lembra que nesse episódio da reclamação da arbitragem, o Valério teria ressuscitado no programa o episódio de Barras, do Piauí, dizendo que o Atlético, e falando especificamente do Maurício e do Márcio, estavam querendo que a federação roubasse o título para o time? Exatamente isso. Um dos programas, eu acredito que até no YouTube, ele cita que a partir do momento em que o Atlético faz aquela crítica, você acha que a federação tinha que vender o campeonato para vocês, fazer mutreta, igual vocês tentaram fazer lá com o Barras, do Piauí, com dinheiro no hotel e assim por diante? Então, foi nessa conotação aí que o Valério fez o comentário. O Valério se expressou no ar naquele momento. André, você que acompanhava toda a imprensa, todo o esporte naquele momento,
Isso já foi dito aqui, mas é importante repisar. Você considerava que existia um racha na diretoria do Atlético, algum antagonismo entre o Valdivino de Oliveira, por um lado, e por outro, um grupo formado por Sampaio e Adson? Olha, aquela situação também, né? Quando está tudo bem, está tudo tranquilo, né? E quando os resultados ruins aparecem, então acontece isso. Então, a gente sentia nos bastidores, tinha informação de que as partes não estavam se entendendo muito bem. E tanto é que depois, futuramente, o Valdivino sai da equipe do Atlético. E aí agora ele só retornou agora, recentemente. Se você lembra de uma denúncia do Valério, denunciando que Sampaio e Adson estavam tentando articular uma chapa de oposição para tirar a presidência do Atlético do Valdivino? O Valério teria isso? Sim, sim. O Valério disse isso. O Sampaio chegou a assumir a presidência do Atlético em momento posterior, efetivamente? Assumiu uns 2, 3 anos depois, não me recordo o ano. O senhor chegou a mencionar uma circunstância de uma denúncia de que seguranças do senhor Maurício Sampaio teriam agredido torcedores do Vila Nova e que vocês teriam ido às dependências do Estado de Serra Dourada tentar ter acesso às imagens. Né? Com quem vocês falaram? Quem era o diretor do Estado de Serra Dourada? Era o Itamir Campos Arantes, e a imagem, o ângulo da câmera que nós tivemos acesso não chegava, naquele momento, até a totalidade do ângulo onde teria acontecido a confusão. Então, não conseguimos a imagem. A imagem do local, vocês não conseguiram? Não. Sabe, essa pessoa tem um apelido de Gueroba? Você sabe se esse Gueroba mantinha relações de amizade com o Maurício Sampaio, com a diretoria do Atlético? Sim, ele é um dos conselheiros do Atlético e, na época, até como gestor do Serra Dourada, ele tinha um bom relacionamento, acredito que com todos os clubes. Foi algo que eu perguntei para o Daniel Santana da outra vez, mas vou perguntar para o senhor também. O Valério Luiz, meu pai, quando ficou sabendo que vocês estavam tentando obter essas imagens do Serra Dourada, teria ridicularizado vocês? Ele ria da gente. Por que ele ria disso? Ele ria da gente, falou: vocês não vão conseguir essas imagens, não. O Gueroba é amigo do Maurício, vocês não vão conseguir, não. Então ele ria da gente lá no programa mesmo, no ar. Ou seja, dizendo que as imagens seriam apagadas, algo nesse sentido. A gente não iria conseguir. Mais uma questão. Na sua experiência como jornalista esportivo, você se lembra do Atlético proibir algum outro veículo de comunicação de adentrar às dependências do clube? Só foi essa vez. Do Atlético, que eu me lembro, só essa vez. Embora às vezes ocorra clubes tomarem essa medida, é comum isso ser tomado por escrito e ainda mais com o nome do jornalista na carta? Olha, não é comum, acontece. Por exemplo, eu já vi acontecer algumas vezes aqui, né? Mas não é uma atitude comum e nem é o correto, né? De se fazer, né? Nas críticas que meu pai realizava, ele falava de situações objetivas, fazia denúncias, mas ele não usava palavras de baixo calão, nem insultava as pessoas. O que o senhor pode dizer a respeito disso? Ele usava palavras duras, né? Duras, mas não xingamentos. Não. Suspeita. Rapidinho, Excelência.
Ministério Público. São questões bem breves. O senhor citou aí vários fatos envolvendo o senhor até usou o termo, essa rixa entre a vítima, o senhor Maurício Sampaio. O senhor citou uma questão que o senhor chegou a produzir não sei se chegou até a produzir ou fazer uma reportagem que falava sobre relações escusas não sei se é escusas o termo, o senhor pode me esclarecer melhor, entre dirigentes e empresários dentro do Atlético. O senhor chegou a comentar com a vítima e ela chegou, em tom de preocupação, em razão do clima, a orientá-lo a não publicar aquilo. Isso foi nesse mesmo contexto da frase dos ratos? Foi nesse período? Foi pouco depois, mas lembrando que eu não tinha nenhuma informação de alguma relação escusa. Eu não tinha ainda a apuração. Eu disse que eu iria atrás, pois eu tinha tido a informação de que poderia ter alguma coisa. Então, aí o Valério falou, não mexe com isso não, vamos deixar a poeira baixar, não mexe com isso não, deixa quieto. Essa frase dos ratos que foi citada no programa, ela acontece há quantos dias antes da execução do homicídio? O senhor sabe reportar? São poucos dias? Assim, uns 15 dias, uns 20 dias, se eu não me engano, foi no dia 18 de maio, e aí o fato aconteceu em 18 de junho, e aconteceu em julho, alguma coisa assim, uns 20 dias, uns 15 dias antes. O senhor citou aí que o senhor esteve uma vez no cartório para entrevistar o Maurício Sampaio em razão daqueles acontecimentos que tiveram de torcedores do Vila Nova que tenham sido agredidos por seguranças dele, que não chegou a fazer essa reportagem porque não houve uma formalização da denúncia. Nesse dia, o senhor viu se ele estava acompanhado de alguém lá no cartório? Lá tinha uma pessoa na porta que mais tarde eu identifiquei, né, quando fiquei sabendo quem era, que era o Urbano. O Urbano que estava lá naquele... Sem mais perguntas, assim. Tá parado. Muita coisa, não. André Jacques. Você informou que sempre chegavam algumas coisas, algumas notícias do Maurício para você, né? E eu te pergunto o seguinte, quando essas notícias chegavam, qualquer acontecimento envolvendo Maurício Sampaio, você checava a veracidade disso? Em qual sentido? Sabia se realmente aconteceu alguma coisa, se ele realmente fez alguma coisa que lhe contaram? Olha, depende da informação. Tá, não. Sim, o senhor poderia ser mais específico? Por exemplo, eu vou te dar só um exemplo aqui, tem vários. O problema do Serra, o time de futebol lá do Piauí. Barras. Barras. Que teve essa polêmica toda, de que existia uma mala de dinheiro. Você confirmou isso? Olha, o que eu relatei aqui foi o que o Valério falou. Ah, o Valério te falou. Entendeu? Tá. Foi o que o Valério falou no bar. Eu não dei essa informação. Essa informação era do Valério. Então eu jamais reportei esse tipo de informação como notícia. É porque, pelo que você disse também, havia acirramento de ânimos entre eles, né? Então talvez a fonte não fosse tão confiável assim. Mesmo assim, você acreditava no que ele dizia? É o que eu estou falando. Ele era a fonte que eu tinha, né? O Valério. A fonte era o Valério. Isso. Você se recorda, pelo menos, se esse jogo entre o Atlético e o Barra, você se recorda o resultado dele? Não precisa ser necessariamente o placar, não.
Mas o resultado. O Atlético perdeu a classificação nesse jogo. E não era motivo suficiente para você checar se o Atlético estava com uma mala de dinheiro para dar para o Barra e o Atlético perder para o Barra? Não tinha, assim, elementos para checar essa informação. Não, Estava mas- em Goiânia, o Mas é jogo porque- aconteceu lá fora daqui, né, em Barras, Sim. no Piauí, e o Valério estava lá. O Valério, lembrando, naquela época, 2007, ele não trabalhava comigo. Ele deu notícia na TV dele, na rádio que ele trabalhava. Então nós estamos sabendo disso porque o Valério falou. Só que ele é que tinha os elementos que, segundo ele teria visto a mala de dinheiro, que teria visto tudo acontecer. Segundo ele disse pelo menos se viu essa mala? Ele dizia que tinha visto a mala. Ele falou no ar. Ah, No ar. Tá também. tá. E o Barra perdeu, o Barra ganhou, né? Ganhou. O Atlético pagou para perder. É porque a história que o Valério conta é que o Atlético teria comprado o goleiro e o treinador. E o goleiro e o treinador, antes do jogo, eles, a partir do momento que vaza a informação dentro do clube, do Barras, eles são demitidos. Então, eles afastam o goleiro e afastam o treinador. Colocam outro goleiro, nomeiam outro treinador, esse treinador mexe na escalação, eles entram em campo e acabam vencendo a partida e tirando a classificação da equipe do Atlético. Era esse o contexto que o Valério contava. Ah, o contexto que o Valério contava. Isso. Tá certo. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Você teve algum problema com o Valério já? Eu trabalhei com o Valério em 2000. Uma vez tivemos uma discussão. Aliás, até a discussão foi até da parte dele, né? Em virtude de uma transmissão que a gente estava fazendo e o Gustavo Kirten tinha vencido o torneio de Roland Garros. E aí ele estava dando uma entrevista na televisão, o Valério pediu para que eu colocasse o microfone e eu fiz sinal que não, porque o Guga estava falando em inglês. E aí no intervalo ele falou, poxa, por que você não fez isso e tal, e tal, e tal. Ele estava falando em inglês. Então, ele ficou contrariado naquela ocasião, eu não falei nada, e logo depois ele veio me pedir desculpa e nós fizemos foi rir dessa situação, porque ele queria que eu colocasse o microfone na TV para sair a voz do Guga, só que o Guga estava falando em inglês. E antes disso não teve uma microfonada que ele te deu, não? Não, ele não deu microfonada em mim, não. Tá bom. Escuta, você se recorda de qual foi uma frase dita pelo Tenente Coronel Zeda quando ocorreu essa fala do Valério? Você se recorda de qual foi o recado que ele mandou para o Valério? Não. Vou tentar lembrar para ver se você se recorda. Ele disse para o Valério, contou ele disse, a minha palavra não faz curva. Você se recorda disso? Na entrevista ele aponta o dedo para a câmera, né? E disse que a palavra não faz curva. Exatamente. Tá. Aquele programa que teve essa questão envolvendo aí os ratos, essa fala do Valério, rato, navio. Você se recorda quem é que, se o Maurício teve alguma reação com relação a isso? Você tem registrado isso? Se ele se manifestou, se ele se indignou, ou de qualquer modo, se ele tenha tido qualquer indisposição? A reação que eu sei é a carta em que o Maurício também assina, proibindo a gente de entrar no clube, e logo depois a saída do Charlie Pereira. São as duas reações que eu me recordo. Mas carta não é tiro, né? Ele, nessa carta, você sabe, você se recorda quem assinou?
Maurício Sampaio e o Divino José de Oliveira. Ninguém mais? Não, não me recordo. E você sabe em que circunstâncias ou circunstância essa carta foi assinada? A circunstância que, logo depois da frase dos ratos, essa carta, 2 dias depois, aparece lá na televisão. Sabe de quem foi a iniciativa? Se foi do Adson, se foi do Rodivino, se foi ou não foi do Maurício? Você tem conhecimento disso? Não, a iniciativa, não sei, eu imagino só o motivo. Vou pegar uma carona nessa pergunta aí e dizer o seguinte: te perguntaram ali se era normal se o Atlético fazia alguma represália, se proibia o rádio ou televisão de frequentar lá. Aí você disse que não era normal com relação ao Atlético. Eu te pergunto, outros clubes, você sabia que outros do estado de Goiás adotavam essa mesma providência? Aconteceu já outra vez com outros clubes em Goiás. Certo. Certo. Deixa eu só ver aqui. Ah, peraí. Você se recorda, Valério, todos nós sabemos que ele era bastante polêmico. Isso não é segredo para ninguém. Você se recorda de 1 ou 2 ou 3 incidentes envolvendo o Valério, ofendendo as pessoas e, de certo modo, provocando as pessoas? Ele era um comentarista muito polêmico, muito ácido, que usava palavras duras, né? Então, aconteceu sim, já. Eu não trabalhava com ele, mas eu sei que, assim, na época do Mané também aconteceram outras situações, porque quando você tem uma postura mais dura nos comentários, é lógico que surgem reações. Você sabe se ele, a propósito do Manuel de Oliveira, você sabe se ele acertou um grampeador na cabeça ao vivo, num programa, na cabeça do Manuel de Oliveira, o pai dele? Ao vivo? Não sei se foi ao vivo, não. Eu sei que isso foi noticiado. Não. Talvez fosse ao vivo, eu Você não sabe disso? teria ficado sabendo, mas... Você nunca ficou sabendo de que houve essa agressão? Não. Tá. E de um programa em que o Valério sustenta, quer dizer, eu não sugestiona, não. Afirma que um time inteiro do Trindade estaria cheirando cocaína e foi flagrado aqui em Goiânia. Não tenho conhecimento. Você ficou sabendo que alguém lá do Trindade, alguns jogadores, inclusive, perderam emprego em função disso? Não. Com certeza não. Não ficou sabendo, né? Isso não foi na PUC TV. Certo. Você soube de um atentado que o Manuel de Oliveira sofreu logo após a morte do Valério? Logo após, assim, em torno de 5, 7 meses. Não ficou sabendo? Não. Ficou sabendo que também, assim, logo em seguida, ele sofreu um assalto, levaram o veículo dele? Não recordo. E logo em seguida ele sofre um outro assalto e leva o dinheiro do clube dele? Não Nada tenho disso você ficou conhecimento sabendo? disso. Não tenho conhecimento. Tá. Você disse que, eu não entendi se você afirmou que foi o Maurício que determinou, ou o próprio Maurício, quem fez as pichações lá no Atlético. O que eu disse foi o que o Valério disse no programa, Que foi o Maurício. que foi o Maurício. E você sabe se alguém investigou isso? Para saber se foi o
Maurício efetivamente foi o autor dessas pichações? O que o Valério fez foi comentar a notícia de que aquelas pichações estariam acontecendo. E aí ele falou, ó, estranho não ter o nome do Maurício Sampaio e ter o nome de outros dirigentes e ter nome de jogadores. E de ser de autoria da torcida que é alugada pelo Maurício. Foi isso que o Valério disse. Você já teve problema pessoal com o Maurício Sampaio? Nenhum. Nunca? Nunca. Já ouviu falar que o Maurício Sampaio tenha mandado matar alguém, que o Maurício Sampaio tenha efetuado disparo em alguém, que ele tenha, de qualquer modo, demonstrado essa condição implacável de cidadão violento? Não. Mais uma aqui. Tá bom, né? Quando você foi lá no cartório, uma determinada vez, você se recorda de ter visto o Urbano lá? Recordo. Ele estava onde, hein? Estava na antessala. Na antessala. Mas não fala, né? As pessoas acham que eu ando em real, tem que cuidar, tem que observar. Tá. A carta, André Isaac, a carta, ela era uma carta agressiva ou era uma carta simplesmente deliberativa? A carta... Essa carta lá do Atlético... Eu considero agressiva, né? A partir do momento que você diz que determinada pessoa é não grata. Né? Você leu o conteúdo dessa dela? maneira. Você leu o conteúdo dela? Li o conteúdo dela. E a pessoa não grata, era uma ou mais pessoas e quais seriam elas? A pessoa não grata era o Valério. Tá certo. Tá bom. Tem mais alguma coisa aí? Boa tarde, André Isaac. Boa tarde. Desculpa, não pode perguntar, Tati. Pergunta o senhor. André, Sim. eu quero fazer uma pergunta para o senhor, assim, de forma direta. E com todo respeito. Valério era uma pessoa odiada? Não. É porque, segundo o comentário da telefonista Jordana, logo após o fato, em 9/7, ela relata, né, que Valério era muito crítico, tinha muitos admiradores, mas também era odiado por muitos ouvintes. Em qual razão ela faz essa declaração, ela que era a telefonista, a atendente da rádio? Olha, a partir do momento que você é uma pessoa pública, e principalmente de comunicação, tem pessoas que gostam de você e tem pessoas que não gostam. Tem pessoas que não gostam de mim. Tem pessoas que gostam de mim. Então, eu entendo que era natural. Agora, eu não sei assim, o contexto dessa declaração da telefonista. Sim, mas eu imagino que ela anotava os recados, os ouvintes, e aí tem ouvinte que reclama. Sim. Por exemplo, se eu estou num dia no programa, o Goiás não teve um bom resultado, eu vou e critico o Goiás. Se tem um lance polêmico do Vila Nova, a torcida acha que o juiz prejudicou o Vila Nova, eu acho que não, a torcida do Vila Nova vai mandar recado lá para mim, reclamando de mim. Então, isso é muito, esse contexto, essa situação ela é real a partir do momento que você emite opiniões em que você agrada um lado e pode desagradar o outro. Sim, por isso eu te perguntei de forma objetiva. O Valério... Desculpa se eu me estendi. Sim, não, assim, era assim, ele era uma pessoa odiada? Amada e odiada, eu acho que todos nós, né, estamos sujeitos a isso. Sim. A Jordana, ainda no mesmo depoimento, ela relata assim, e eu queria saber se você sabia disso, porque ela tinha longa convivência com ele, né, e fala que todos os dias antes de sair do trabalho, Valério costumava perguntar a André
se estava tudo limpo lá fora. Isso querendo saber se tinha algum ouvinte alterado. Ouvinte alterado. Esse André é o senhor? Não. E como que era isso? Que ele tinha medo de sair, temia ouvintes alterados? Que fala aqui. O que você pode relatar sobre isso, por gentileza? Eu trabalhava com o Valério lá na PUC TV. Sim. E eu nunca vi nenhuma preocupação dele na saída da televisão. Nunca teve isso. Essa preocupação dele na saída da televisão. Doutor. Saímos normal, conversando. E por qual razão a Jordana... Doutor, é que... Não, senhor, até- doutor Sebastião, doutor. o senhor fez a sua pergunta. Só é porque ele é da PUC TV, a Jordana é da rádio. E, inclusive, em juízo, ele fala que não conhece a Jordana. O senhor conhecia a Jordana? Não. Aí, o senhor está fazendo a pergunta de uma pessoa que ele não sabe quem é. Não, mas ele era amigo do Valério, e aí... Não, então, mas é que o senhor O está falando, a Valério não Jordana comentava disse isso com isso, a ele? Jordana disse aquilo. Ele não conhece a Jordana, porque Tá, a Jordana então- era então- secretária da rádio. tudo E ele bem. trabalhava na PUC TV, Tudo que é bem, outra, doutor. outra empresa. Só estou esclarecendo isso, porque o senhor está deixando a gente confuso. Tudo bem, doutor Sebastião. Se o senhor ficou confuso, eu acredito que o conselho não. Eu vou, então, fazer uma pergunta, então, na PUC TV. Na PUC TV, pouco depois ali do assassinato do jornalista Valério Luiz, o apresentador, o comentarista, né, Daniel Santana, ele afirmou, né, falou que lamentava a morte do Valério e sabia, assim, que ele teve problemas no passado e brigou com fulano, com ciclano, mas era uma boa pessoa. O que o senhor pode relatar disso? Quais problemas, assim, no passado? Com quem que ele brigou? Quem que esse, entende? No passado, como é? Olha, já que essa afirmação é do Daniel, assim, com todo Sim. respeito, você pode, o senhor pode falar com ele daqui a pouco aqui. Ele está entre as testemunhas. Eu não me lembro desse comentário do Daniel Santana. Só para perguntar para o senhor aqui, qual era a sua proximidade com o jornalista Valério Luiz? Proximidade de profissional, proximidade boa, né? Profissional, de ser próximo dele, quando nós trabalhamos juntos nas duas oportunidades. Ele já chegou a comentar com o senhor de um processo judicial que acionaram no ano de 2010 em relação a fatos ocorridos em 2007, porque consta dos autos, que são públicos, qualquer pessoa pode entrar e verificar, que um jogador do Trindade, né, que recebia na época um salário mínimo, foi mandado embora do Trindade em razão do Valério dizer que ele cheirava cocaína, que ele não era exemplo. O Trindade manda ele embora, isso consta nos autos, que é público. Ele faz o exame toxicológico, mostra que não é, mas nunca mais consegue emprego, nunca mais. E passa a trabalhar em 2008 como vendedor, né? Porque aí, o que eu quero perguntar para o senhor, o Valério comentou isso com o senhor? Não comentou. Para mim, essa informação aí do Trindade está sendo uma novidade agora. O fato foi em 2007, mas ele não digeriu isso, né? Ele só foi em 2010. O senhor não sabe disso? Não tenho conhecimento. Porque não. essa pessoa que aciona o jornalista em juízo, ela até conhece muito bem assim sobre ele, porque no pedido de citação, o advogado dele coloca aqui, né, que ele trabalha na Rua Teixeira de Freitas, na rádio Jornal 820, se encontra lá de segunda a sexta, das 12 às 13, das 18 às 19. O senhor nunca soube disso? Não, nunca. E nem que essa citação foi para lá para citar ele não logo sabe após a da sua história. morte? Gente, se o senhor apresenta. Vai debater agora o assunto? Não, Aí? eu Ele não estou sabe. debatendo, eu estou perguntando. Ele desconhece o assunto, doutor. O senhor está lendo uma petição inicial aí para quê? Depois deixa o senhor falar na hora do debate. E assim, essa petição inicial não é uma que foi indeferida, juntada, doutor? Não, doutora, essa aí não.
Foram qual outras, né? Vocês não deixaram jogar as questões do tráfico. Mas essa aqui, ela consta. Ela tá Está nos onde, autos, doutor? tá nos Só autos. para eu poder Hã? acompanhar aqui. Só tá... Por favor, onde que tá, Natália? O senhor tem mais perguntas, doutor? Não, eu só quero... Não, mas você quer já respondeu, o senhor tem mais Não, perguntas? eu quero responder ela. Eu não respondi a promotora de justiça porque ela perguntou em qual evento que tá, que eu estou pedindo para minha secretária olhar. É porque tiveram alguns indeferidos. Ela está procurando, eu estou perguntando se o senhor tem mais perguntas. O senhor me já foi respondido permite? que não. Hã? Posso perguntar? Não, o senhor não pergunta. O senhor tem perguntas? Sim, essa já foi respondida que eu não tenho conhecimento. Obrigado. Não, eu acho que ficou claro, Excelência. Eu queria aprofundar, né? Alguns detalhes é só para recordar, porque todas essas perguntas foi porque o André disse aqui cabalmente que ele era amigo do jornalista Valério Luiz. Doutor, E aí eu por ser- tentei por ser recordar. amigo, quem é amigo não tem a obrigação de saber de todos os fatos. O senhor perguntou, ele respondeu que não sabe, então pronto. Sim. Você não tem que renovar a pergunta de outra forma para ver se você sabe. Já respondeu que não sabe. Tá, eu agradeço ao senhor, André, e agradeço a Vossa Excelência também, doutor Lorival. Obrigado. Defesa Passo tem a palavra alguma- ao- mais Por alguma nada. pergunta? Pode continuar. André, boa noite. Boa noite. Meu nome é Thales Jaime. Tudo bem, senhor Tales? Tudo bem, Oi, você? doutor? Tudo Tudo bem. bem. Se fosse possível, André, eu ia te pedir a gentileza de pegar o microfone e virar para mim, para que nós dois pudéssemos. Eu agradeço a sua atenção. Se você quiser pegar o microfone, fica à vontade. Tá. André, você quem acompanha o esporte em Goiás, como eu acompanho há muitos anos, e conheço a sua pessoa, e sei que há muitos anos você milita no mundo esportivo em Goiás. Tem quantos anos que você trabalha nessa área no meio esportivo? Desde 1989. 1989. É isso. Tem quase mais de 20 anos. 30, Quase 30 anos. 33 anos. O futebol, André, eu não vou ser prolixo nas minhas perguntas, extremamente objetivo, pode ter certeza disso. O futebol nós sabemos que é uma paixão, né? No Vila, no Goiás, no Atlético. E é corriqueiro, e você tem conhecimento disso, que um time, quando ele enfrenta um momento difícil numa competição, os ânimos se acirram. O Alípio hoje relatou aqui que já teve problemas históricos com a Elie Pinheiro. O Hugo Bravo teve recentemente também no Vila Nova. E o Maurício Sampaio, ele não é uma exceção nessa paixão. O senhor relatou esse desentendimento com o vice-presidente da CBF e supostamente um fato que teria ocorrido no Cerro Dourado, que eu acho que isso aí não contribui absolutamente nada para o julgamento. A minha pergunta para o senhor, especificamente em relação ao fato que nós estamos julgando hoje, o senhor já viu o Maurício Sampaio ameaçar o Valério Luiz? Não. O senhor já viu, em alguma oportunidade, o Maurício Sampaio ameaçar outro jornalista, cronista esportivo que tenha feito alguma crítica ao Atlético? Não. Naquele programa da PUC TV, e que o senhor estava presente, fez referência que foi praticamente no último minuto, naquele programa, em alguma oportunidade, por uma única vez que seja, André, o Valério Luiz ofendeu a pessoa, o homem, Maurício Borges Sampaio? Ele pronunciou a frase dos ratos. Não. Aí a questão de ofensa depende do Não, do ofendido. eu vou ser objetivo. Ele especificou nome. Eu estou falando aqui do Maurício Borges Sampaio. Ele falou em relação aos que estavam saindo do Atlético. Tá? Eu vou ser mais objetivo ainda. Eu só vou pedir para o senhor isso. O nome Maurício Sampaio foi pronunciado na boca do Valério Luiz naquele dia.
ele pronuncia, a pergunta renunciou Maurício Sampaio, o que você acha, Valério Luiz? Falou, quando o barco está afundando. Essa pergunta, ela foi feita por um outro jornalista. A pergunta foi feita. Tá. E ele responde a pergunta. Mas ele não cita o nome do Maurício. E ele estava citando quem estava saindo. Tá. O senhor fala de um desentendimento havido entre o Maurício e o Valério em 2007. Não foi isso? Eu não sei especificar o ano. O senhor conforme eu disse. Não sei especificar o ano. Tá. O fato que aconteceu com Barras foi em 2007. Mas, assim, o momento em que os dois se desentendem, eu não sei especificar. Depois disso, o senhor já presenciou uma sequer discussão verbal entre o Maurício e o Valério, alguma troca de ofensas, alguma agressão física, alguma coisa semelhante a isso? Eu nunca estive com o Maurício e o Valério simultaneamente. Eu vou ser mais objetivo. Nesses anos de convivência, tanto no meio esportivo, quanto na proximidade com o Maurício, com o Valério e com tantos outros da crônica esportiva em Goiás, o senhor tem conhecimento, nesses anos todos, de uma agressão física, de uma ofensa, de um desrespeito recíproco entre os cidadãos Maurício e Valério? Só o Valério me falando sobre essa situação. Essa foi a única. Foi a única. Essa frase... É o início da rixa. Tá. Essa frase que o senhor e que o Ministério Público imputa que seria a causa de tudo isso, e que não aparece em nenhum momento o nome do Maurício Sampaio, é o único fato que o senhor sabe, ao longo dos anos, de uma suposta divergência entre os dois. E além do que já dizia o Valério Luiz, quase que diariamente, lá na PUC TV. Sobre? O Maurício. Pessoa física? Pessoa física, dirigente. O senhor sabe se o Valério já fez alguma ocorrência de qualquer ameaça que ele tenha recebido? Não, não sei. O senhor sabe de algum outro jornalista, cronista esportivo, que tenha feito qualquer ocorrência policial em razão de ofensas ou de ameaças praticadas pelo Maurício Sampaio? O Marçal Filho disse isso sobre o Maurício no programa Tabelando. Marçal, se refere a um ex-jogador do Atlético. Ex-jogador do Atlético do Goiás. E depois, ele teria dito o quê, assim, tão grave em relação ao Maurício Sampaio? E havia reclamado da postura do Maurício com o Weber Magalhães. O Weber é uma situação envolvendo o estádio, não é isso? Não teve um jogo do Atlético, talvez tenha sido prejudicado, e o Maurício tenha tido uma exposição como vice-presidente da CBF. Exatamente. Isso aí. O senhor sabe se isso aí estendeu a uma delegacia de polícia, houve uma agressão física, houve troca de ofensas, ou se limitou a uma desavença em razão de uma partida de futebol ocorrida naquele dia? Onde eu tenho informação, só foi no estádio. Só isso que eu queria saber, doutor Orival. Estou satisfeito. Eu vou só fazer uma complementação, que é uma das perguntas que eu irei fazer. André, sim. Você participou de um programa, não sei se era Boleiragem, em que o Valério teria sido anteriormente questionado numa entrevista, ou melhor, numa tentativa de entrevista, com o Alisson Batista disse aos jornalistas, aos entrevistadores, que eu não iria dar entrevista enquanto o Valério estivesse lá. Porque o Valério, eu não sei se foi no Boleiragem, porque o Valério, ele teria chamado ele de ladrão e de rato. E depois, nesse programa, que eu acho que é
boleiragem, ele teria replicado essa entrevista, ou essa tentativa de entrevista, e dito que não teria mencionado nomes, né? E que se a carapuça se viu no Adson, de ladrão e de rato, problema dele. Você se recorda disso? É o seguinte, foi no nosso programa. Foi no nosso programa, PUC TV Esportes. O que aconteceu foi que a delegação estava voltando do jogo, um dia depois da frase dos ratos, e a nossa equipe, como sempre, né, quando é permitido, ela vai ao aeroporto recepcionar as delegações. E o repórter, na época, estava lá para entrevistar os jogadores, e aí o Adson reclamou, falou, não vou dar entrevista, reclamou do Valério, que chamou de rato, alguma coisa assim. E aí o Valério entra logo depois e fala, não foi para você, mas se a carapuça se viu, eu não posso fazer nada. Inclusive isso tem gravado. E por outro lado, você presenciou, ficou sabendo de alguma reação, de alguma indignação expressada pelo Maurício com relação a essa frase dos ratos? Não, eu não tive nenhum contato com o Maurício. Você ouviu dizer, pelo menos? Não tive nenhum contato com o Maurício. Não. Não Mas vi você o Maurício. pelo menos ouviu dizer que o Maurício teria ficado indignado. Como ficou o Adson? Assim, a única reação que eu sei é a carta. Ótimo. De maneira mais civilizada, por sinal. Estou agradecido, Excelência. Sem perguntas. Jurado, você tem alguma pergunta? Como? Você quer ver a carta? É possível ter acesso à carta para conferir o teor dela? Qual que é a folha? Vocês lembram as folhas? Eu tenho ela aqui, eu posso colocar no pendrive para exibir. Só me falar as folhas Que aí. falaram que Passa tem um aqui, teor fica passando agressivo aqui. e tal. Pode colocar, pode colocar. Só um minutinho que ele vai colocar aqui, você tem a oportunidade, você vai ler ela integralmente. Obrigada. Pode deixar que ele vai passar aqui. Viu? Ela vai colocar aqui. O que você quiser, já tiver chegado embaixo, pode pedir que desce. Pode baixar. Satisfeito? Não, não precisa não. Mais alguma coisa? Tem alguma pergunta? Mais algum jurado? Quer ver mais algum documento? Então, toque. Nós vamos fazer um recesso aqui de 20 minutos, só para a gente, só está dispensado, está encerrado. Obrigado. Vou tomar um lanche. Me perdoe a interrupção. Queremos estender os trabalhos até mais tarde. Não, vamos ouvir as testemunhas aqui até as acusações todas, né? São só 6h18. Mas são mais duas documentos aí? Esse trabalho até 9 horas. Não é produtivo para os jurados.
Doutor, está muito cedo. Na primeira sessão, nós encerramos às 11. Né? Não seria produtivo a gente cindir aqui. Faltam só 2 testemunhas. Houve todas as testemunhas da acusação. Nós vamos parar para um lanche agora. Né? Sim.